Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou retornar aqui a minha playlist sobre o livro do Éric Maigret, Sociologia da Comunicação e das Mídias, para falar um pouco mais sobre indústria cultural, sobre teoria da comunicação, retomando essa playlist e agora já com o doutor, certo? Então, o último vídeo meu foi a minha defesa, então quem acompanhou. Então hoje vamos continuar com isso. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, né? Bem-vindo aos novos inscritos, né? Desde a última gravação que eu fiz, acho que já tem mais 13 inscritos, então sejam muito bem-vindos. E aos novos que chegaram depois. Na descrição do vídeo aí tem muita coisa aí que você pode acessar, minhas redes sociais, meus livros que você pode comprar, livros de graça que você pode ler. Minhas músicas também você pode acessar, então fica à vontade aí. Se quiser ajudar o canal é só usar minha conta no PayPal para colocar uma graninha lá. Então vamos lá. Bom, o último vídeo que eu falei dessa playlist sobre esse livro do Éric Maigret, eu tinha começado a falar sobre a teoria do Lazarsfeld sobre os efeitos limitados da comunicação de massa, né? Então, nesse caso, ele elabora as teorias desse Paul Lazarsfeld, que diz que a comunicação de massa atinge os sujeitos, né, os indivíduos, a partir de intermediários, por isso que efeitos limitados, né? E aí, nesse tópico que eu vou abordar hoje, ele vai chamar a atenção dos dois estágios possíveis dessa influência, né, que é o papel dos influenciadores ou dos formadores de opinião. Então, o Lazarsfeld ele vai falar de um fluxo de comunicação em dois estágios ou em dois tempos. Certo? Dois, porque você tem, além da transmissão direta do meio de comunicação de massa, você tem o estágio dos influenciadores primários e dos influenciadores secundários, até chegar aos supostos públicos, né, que seriam os receptores dessa mensagem. Né? Os receptores não, o alvo dessa mensagem, porque os receptores são todos, na verdade. O objetivo é descobrir os determinantes das escolhas nos domínios dos bens de consumo, de moda, do cinema e dos assuntos públicos. Então, a ideia era, com essa teoria, com essas pesquisas, procurar ver se o comportamento das pessoas em relação aos bens de consumo, a moda, né, a assumir algum aspecto da moda para si, do cinema, no caso da absorção dos produtos cinematográficos da época, e dos assuntos públicos, por isso que muitas pesquisas relacionadas com eleições, certo? Que é uma coisa que a gente está próximo, cada vez mais próximo de eleição, é importante a gente saber. Então ele vai dizer que, no caso o Maigret, Éric Maigret vai dizer que a confirmação da hipótese de que uma superioridade das relações interpessoais sobre os meios de comunicação no ato da decisão. Então, como na primeira parte, né, da pesquisa do Lazarsfeld, seria um passo só, uma etapa só, é muito mais importante as relações interpessoais dos indivíduos do que as mensagens advindas da mídia de massa. Eu coloquei um comentário aqui a respeito disso, que tem a questão das redes sociais, né? As redes sociais acabam assumindo um papel que é mais próximo das relações interpessoais. E aí a gente tem que problematizar essa questão de como hoje as mídias sociais terminam sendo mais influenciadores nas decisões das pessoas, especialmente em eleições, mas também em consumo no geral, do que a mídia de massa. Quer dizer, já era mais do que a mídia de massa no nível do interpessoal, mas o que eu estou acrescentando aqui é o poder que tem as mídias sociais, já que as mídias sociais funcionam muito com a aparência de ser relação interpessoal, já que as mensagens vêm de pessoas da sua rede de relações, né? Informação interpessoal nos lançamentos cinematográficos, um fenômeno do boca a boca. Aqui seria, por exemplo, né, como um filme se torna sucesso porque uma pessoa vai dizendo para outra e passando adiante. Hoje, se eu vejo, né, que há uma produção desse boca a boca de maneira artificial usando justamente as mídias sociais, que é o chamado o hype, né, se eu falar a palavra hype, H-Y-P-E, que é como se cria uma grande adesão, uma grande expectativa a respeito de uma coisa
antes dela começar, antes dela existir, para que as pessoas já estejam meio que predispostas a querer consumir aquilo ali. Tem o uso também do termo buzz, né? B-U-Z-Z, seria o burburinho. Cria um buzz, um burburinho a respeito de um assunto, de uma temática, de um produto. No caso aqui, ele usou o exemplo do cinema, né? O que se faz hoje, a mídia hollywoodiana, né? Os produtos de cinema, não só cinema, mas produtos de entretenimento de maneira geral, é criar esse buzz, essa hype, de maneira mais aparentemente espontânea possível, mas na verdade tem todo um investimento de mídia para parecer mídia espontânea, para parecer que é o seu amigo falando para você, adora aquele filme e tal, quando é muito do esforço dessas empresas, dessas megacorporações de entretenimento, de fazer com que o produto dela, antes mesmo de estrear, antes mesmo de existir, de estar de fato concretizado como produto para ser consumido, tem essa expectativa grande, certo? O buzz, que é um zumbido, algazarra, é uma forma de comunicação de consumidores a consumidores que as empresas de marketing estimulam sem poder controlar. Aqui eu sublinhei o sem, né? Colocando um questionamento. Sem poder controlar, eu não sei o quanto é possível ver isso como sendo assim, totalmente correto. Com certeza, é difícil controlar o comportamento das pessoas quando se passa de passar adiante mensagens de maneira aparentemente espontânea. Mas cada vez mais os usos das tecnologias, né, dos big data, né, das construções baseadas justamente no perfil dos usuários das mídias sociais acabam atingindo as mentes das pessoas de maneira bastante deliberada. Então haveria aí uma forma de controle, né? Os exemplos mais fortes que nós temos atualmente são justamente o uso em eleições dessas tecnologias, como nas eleições americanas de 2016, aqui no Brasil em 2018 e em outros lugares, né? Na Argentina, no leste europeu, na Inglaterra, com a votação lá da saída do Reino Unido, da Inglaterra, da União Europeia. Houve um uso de mecanismos tecnológicos que atingia as pessoas no nível pessoal, certo? Com a aparência de ser algo espontâneo, mas foi deliberado, né? Hoje já está ciente disso, mas mesmo assim atinge as pessoas, né, num nível tal em que se a pessoa está predisposta por alguma razão a acreditar num discurso, mesmo que seja provado que seja incorreto, né, falso, chamada as famosas fake news, as pessoas acabam aderindo. Os líderes de opinião não são tiranos, só têm crédito se confirmarem as expectativas implícitas dos seguidores. Então, aqui pelo que ele está dizendo, é como se o influenciador ele não manda de fato, ele influencia, mas se revelar que a, que a expectativa que os consumidores, né, que os seguidores têm, não são atingidas, aí eles perdem a credibilidade muito fácil. Tá, isso aqui ele está falando de coisas metodológicas, mas o interessante é notar o seguinte, que o papel do influenciador, especialmente nesse ambiente de mídia digital, né, mídia social, ele se tornou quase que uma espécie de referência para as pessoas tomarem decisões. Porque o influenciador, ele, por mais que seja profissionalizado como os grandes influenciadores da internet hoje, eles começam e continuam tentando manter uma aparência de pessoalidade, como se fosse um amigo seu falando com você, dando conselhos, passando ideias. E aí, bom, e aí que tem ocorrido os grandes riscos, né? E esses influenciadores, muitas vezes financiados por corporações ou por políticos, acabam interferindo no processo decisório das pessoas, o que a mídia de massa já fazia, mas talvez não de maneira tão eficiente. Assim, eu sempre gosto de comparar dois momentos históricos, né, no Brasil, em que a mídia de massa teve um papel influente num processo eleitoral,
e depois a mídia social tem um papel influente também. No caso, a eleição de 1989, né, foi a primeira eleição para presidente direta, depois de 30 e tantos anos, né, após a ditadura militar, e o papel da mídia de massa foi muito grande na construção da imagem do presidente que foi eleito, que foi o Fernando Collor, certo? Então teve uma influência muito grande. E essa influência repercutiu, essa influência é reconhecida até hoje como tendo tido um papel importante no processo eleitoral. Se o quão foi decisivo ou não, não dá para saber, já que o processo eleitoral é a partir do voto tal, voto popular, mas de qualquer jeito é reconhecido, inclusive pelas próprias mídias que trabalharam a favor da eleição dele, reconhece que trabalharam em favor da eleição dele. Eu acho que eu já mencionei isso num vídeo sobre o livro do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder. Procurem aí nos meus vídeos aí, que deve ter. Se eu achar, eu coloco o link na descrição em algum lugar. Mas com certeza tem, é só colocar lá Quarto Poder, Paulo Henrique Amorim, que tem alguma coisa. Se não for um vídeo meu, algum outro vídeo falando. E mais recentemente, né, evidentemente, a eleição do atual presidente, que nós estamos em 2022, né? Então, se você estiver analisando historicamente, verifique quem é o nome do atual presidente, que a gente evita de falar em rede social porque favorece ele, por incrível que pareça. Mesmo falando mal, favorece ele. Então, em 2018, o processo eleitoral dele esteve fundamentalmente ligado com a ascensão da interferência das mídias sociais nos processos decisórios das pessoas. Mídias sociais, eu falo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e WhatsApp, principalmente. E agora tem também o Telegram, que é uma mídia social parecida com o WhatsApp. E essas mídias sociais, elas já vinham construindo a imagem dele ao longo dos últimos tempos, né, como sendo uma figura mítica, né, daí o termo mito em cima disso aí, e que era contra tudo isso aí que estava, que era anticorrupção, era uma pessoa que era fora dos esquemas e tal, e que na verdade repercutia muito os valores proto-fascistas de muita gente, né, nas classes médias brasileiras, em que ser contrário à ascensão de pessoas mais pobres, né, a um nível de consumo similar, tal, a ascensão de mais direitos e cidadania de pessoas sempre excluídas, né, como homossexuais, quilombolas, indígenas, até mesmo mulheres, né, que já há muito tempo já deveriam ter seus direitos reconhecidos plenamente, mas assim, muitas pessoas ressentidas com a ascensão desses grupos ditos minoritários, mas não são minoria numérica, são apenas minoritários de acesso a direitos. Essas pessoas conquistando isso, né, tendo isso conquistado, acabou gerando ressentimento, e esse ressentimento, que é de natureza protofascista, acabou alavancando via mídia social a ascensão dessa pessoa, desse sujeito, e aí, na minha opinião, acabou proporcionando a eleição dele, além de fato, é claro, da prisão incorreta, né, a prisão não justificada do outro candidato que teria vencido ele, que é o candidato atual, que parece que vai vencer, né. Esse eu posso falar o nome, é o Lula. Então, o líder de opinião permite aos seguidores formular suas expectativas, né? Então, os seguidores do líder de opinião, né, dos influenciadores, formulam suas próprias expectativas. É por isso que há uma grande pulverização de influenciadores na internet, porque cada um atende às expectativas de pessoas diferentes. A evolução dos indecisos antes de um voto, grandes solicitadores de conversação, dá um bom testemunho desse trabalho. Então, aqui ele está falando no nível da relação interpessoal. Então, as pessoas indecisas tendem a buscar em pessoas que influenciam, pessoas que formam opinião a respeito das
do seu processo de decisão, como se fosse um auxílio, né? Alguém que atenda a sua necessidade de uma opinião. É claro que tem que atender a expectativa do usuário, né? Da pessoa que vai votar ou que vai comprar, e não o desejo do influenciador. E aqui tem um destaque grande aqui para a ideia de que a tese da onipotência dos meios de comunicação se revela errônea. Então, indo em contradição direta, né, em oposição direta à teoria do laço, à ideia da agulha hipodérmica, e a ideia de que a sociedade seria atomizada, é simplesmente irracional, atomizada no sentido de cada pessoa ser isolada. Os efeitos dos meios de comunicação são indiretos e limitados, filtrados pelas capacidades cognitivas dos indivíduos. E assim meio que fecha esse tópico, afirmando isso. É claro que o Maigret ele vai continuar o processo dele de apresentação e crítica das teorias, mas é interessante que nesse ponto aqui, né, fica evidente a ideia de que se os sujeitos não estão isolados, fazem parte de um sistema social, sociocultural, eles vão ser capazes de tomar decisões, não necessariamente por conta própria, mas por causa do ambiente em que estão. Daí o papel dos influenciadores. Eu não sei assim, até que ponto isso pode ser totalmente verdade. Eu diria que há uma parcela de influência da mídia de massa, uma parcela de influência das mídias sociais, uma parcela de influência das relações interpessoais e uma parcela de influência do posicionamento individual, se é que isso existe, se é que existe realmente posicionamento individual, já que nós somos construtos também de nível social. Mas fica como um questionamento, especialmente para você que está assistindo, fazendo pesquisa, né, ou se interessando pelos assuntos relacionados com mídia de massa, para ver o quanto disso aí, né, você concorda, discorda, o quanto pode elaborar por conta própria, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Eu devo continuar com essa playlist, a não ser que surja alguma outra temática que possa intercalar. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar. Comentar também, né? Fazer comentários é muito legal para criar mais buzz, né? Criar buzz em cima do vídeo. Tá bom? Isso é uma criação polêmica, né? Grande, que geraria mais ainda. Até o próximo vídeo. Valeu.